No mundo dos vampiros dos filmes, ou no mundo dos filmes dos vampiros, Blade é um dos grandes marcos por permitir a troca de conceitos mais românticos para a ação. Só que ainda sendo um filme intermediário, o personagem principal sendo um vampiro, ou seja, meio vampiro, e os inimigos seriam os seres da noite. Então, hoje veremos se estes são fortes ou paias e como derrotar os vampiros em Blade. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entendermos se Blade é muito forte ou se os vampiros nos filmes deles são feitos de papel machê molhado, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixasse um like, compartilhasse e para quem puder se tornar membro aqui do canal, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição e principalmente, se já assiste os vídeos, apertar esse botãozinho que não custa nada. E para todo mundo eu gostaria de pedir então que me acompanhasse até o final para entender então se os vampiros de Blade são fortes ou não, e um segmento especial aí no final do vídeo. A ideia desta agora série de vídeos é de trazer os pontos sobre os vampiros e dar seus pontos positivos e negativos, usando um tanto de lógica e coerência dentro do mundo que habitam. Ou seja, nada de trazer coisas de séries ou sagas de fora, para poder responder se eles realmente conseguem se manter logicamente de modo individual e em grande escala. Os parâmetros para comparação são a origem deles, a aparência, poderes, fraquezas, estrutura social ou a falta dela, como lidam com os seres humanos, se eles têm algum plano, alguma peculiaridade que eles tenham, e depois nós vamos fazer o balanço geral destes tópicos. Em Blade, os vampiros têm a sua origem bem estabelecida, ao mesmo tempo que um tanto nebulosa, pois temos, em teoria, uma linha bem direta dos seres da noite para sua fonte. Tudo começa com La Magra, o deus do sangue e dos vampiros, que em algum momento na história antiga, o seu campeão fez algo para que La Magra ficasse preso fora do mundo, e este seria Drake, o primeiro dos vampiros. Agora, se é que ele é o primeiro dos vampiros e não tinham outros primeiros, mas é uma teoria para outro dia. Como este consegue se livrar de um ser tão poderoso, não é muito claro. Eu tenho algumas teorias, algumas ideias que eu fiz no meu vídeo Drake vs La Magra e também exploro um pouco quando eu falo dos 3 vilões do Blade. Então, se quiser mais informações minhas, ou minhas teorias, minhas ideias, tem nesses vídeos. O importante é que mesmo que tenha todo este lado mágico, o vampirismo neste universo é um vírus e pode ser modificado e experimentado. Logo, aqui temos claramente o nível mágico e tecnológico para pensar. A aparência. Neste mundo, os vampiros possuem uma aparência praticamente humana. Se colocarmos em comparação com aqueles que já passaram por aqui, são muito mais parecidos com os humanos. Isso é importante, pois faz com que a percepção nossa seja enganada com maior facilidade e deixa os vampiros mais invisíveis para o grande público. E tirando alguns vampiros como o Deacon, que é bem pálido, ou quando mostram as suas presas, eles são bem normais. Falarei mais sobre as variações deles daqui a pouco, pois isso vai ser muito importante. Poderes. Os vampiros em Blade demonstram apenas os poderes mais básicos de todos os kits possíveis de super coisas, possuindo apenas a fisiologia avançada, sendo esta força, destreza, resistência, reflexo, entre outros, superiores, podendo ser de níveis sub-humanos, ou seja, um tanto acima da média, ou um humano no seu pico, até o super-humano, que vai muito além da nossa capacidade, além de alguns poderes um tanto específicos, mas assim,
muito específicos, tipo poderes do Lamagra e do Drake, mas que são únicos. Então eu não vou contar como poderes dos vampiros, e sim são poderes destes indivíduos. Lamagra, o deus do sangue, o deus dos vampiros, e Drake, o primeiro dos vampiros, então fica meio complicado. Fraquezas. Já em questão de fraquezas, eles possuem também alguns clássicos, como a luz UV, tanto em sua forma natural quanto a do Sol, que pode ser muito bem explorado aqui como uma grande arma, e o Blade faz isso de forma genial, afinal de contas ele é imune. A prata também, que funciona como se fosse um veneno extremamente fatal, e do mesmo jeito que o alho. Sim, você ouviu certo. Alho funciona contra vampiros aqui, que é algo muito sério e que leva esses vampiros de interessantes para tipo... Pois, pode ser complicado até a ter acesso à luz UV. Eu sei que nem tanto no nosso mundo a gente consegue fazer a luz UV, mas vamos fingir por um segundo que é um pouquinho mais difícil, tá? Ainda assim, alho. Gente, alho é uma fraqueza muito comum, muito banal, muito simples. É um produto que já é produzido em grandíssima escala no mundo. É algo que é muito fácil de se conseguir, de se obter. O mundo já é preparado para fazer alho. Agora, em um nível mais científico, eles podem até mesmo ser derrotados com um produto chamado de EDTA, que pode ser criado em laboratórios com poucos recursos e imagina em grande escala. Estrutura social. Aqui os seres da noite são muito antigos e em algum momento já controlaram os humanos em todos os aspectos possíveis e mais alguns. Foi apenas depois da queda de Lamagra que tudo virou. Isso vai ser importante lá no final. Já na história que os humanos conseguem se lembrar, os vampiros adotaram um meio de ficar por detrás das cortinas. Eles agora se escondem nas sombras. Isso para poder nos controlar, manipular e enquanto drenam o nosso sangue. E ainda que usem símbolos que podem ser reconhecidos com um pouco de pesquisa e depois de um tempo equipamentos, é um tanto fácil de se encontrar se tiver um tanto de informação. E todos os vampiros são controlados pelas 12 casas, que são formadas pelas famílias nobres dos vampiros, possivelmente criadas diretamente por Drake. E estes são muito conservadores, logo, mudanças acontecem muito devagar ou quase que nunca. Grandes planos. Os 12 clãs parecem que não têm um grande plano concentrado entre eles, a não ser de continuar se escondendo e de controlar os humanos. Mas parece que cada um deles, ou cada um dos vampiros mais influentes, são livres para fazerem meio que quiserem. Isso causa que Deacon Frost consiga em algum momento soltar uma versão, ainda que enfraquecida, de Lamagra, enquanto tem acesso à Bíblia dos vampiros. Só para deixar um ponto, já me pediram algumas vezes para falar sobre a Bíblia dos vampiros no Blade, mas tem pouquíssima informação sobre o assunto. Ela é citada. Nos filmes ela é citada, então se tiver mais informações é em outros lugares, como os quadrinhos ou algo do tipo. Nos filmes mesmo é assim, quase que nada que a gente tem, é muito pouquinho. Eu pesquisei, mas assim, filete de informação, malemar dá um shorts. Talvez um shorts dê, mas vídeo assim mais pesado por enquanto não sai, ao menos que eu consiga alguma fonte aí de informação, tá? Mas eu pesquisei muito, mas não deu. Enquanto outra casa consegue fazer uma variação do vampirismo que quase que sai do controle e precisa da junção da casa de Damasquinos e de Blade para conseguir não ferrar com todo mundo, ainda que a casa esteja totalmente manipulando o Blade.
Aspectos únicos. Seria muito omissão minha falar de Blade e de seus vampiros e não citar os Reapers e o futuro alternativo do Darkhold. O Darkhold sendo a HQ, não o livro em si. Tá? Tem um livro no universo da Marvel chamado Darkhold, que tem uma HQ chamada Darkhold, que é sobre o Darkhold. Entenderam? É assim que aconteceu. Os Reapers são versões modificadas dos Seres da Noite pelo clã Damaskinos, e estes não têm nenhum problema com alho e prata. Porém, a sensibilidade à luz do sol é muito maior e eles ficam praticamente insanos, menos o original, que é o Nomak. E a sede de sangue deles também é bem maior. E tem o futuro, onde La Magra consegue transformar muitos em vampiros e até mesmo tirar poderes de outros seres, se demonstrando muito mais poderoso do que a gente viu naquele filme, no primeiro filme. O La Magra é um ser muito mais poderoso. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma objeção muito estranha, mas eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Então essas duas variações são muito interessantes, dos Reapers e do Super La Magra. Tipo Super Destruidor. Vamos falar um pouquinho aí sobre o balanço inicial. Os vampiros aqui são chamados de Omnis Nocturnae. Eu não sei. Estes são criaturas muito fortes e resistentes. Conseguem se esconder muito bem dos seres humanos por milhares de anos. E ainda mais, têm crescido em poder e em estrutura, podendo ser os grandes responsáveis de como aqueles humanos vivem as suas vidas. Ainda assim, as suas fraquezas podem ser exploradas com grande facilidade, e com o treinamento correto, eles levam pouca vantagem em comparação com os humanos. E, principalmente, quando temos alguém tão bem capacitado quanto Blade. O que faz o caso aqui um tanto complicado, ainda que ache que os vampiros aqui serem feitos de papel machê molhado, eles têm vantagens para se manter escondidos e fazem isso de forma muito sólida e podem se preparar ainda melhor com o tempo. Poderosos ou paias? E chegamos em uma das nossas perguntas iniciais, se estes vampiros são poderosos ou paias. E aqui eu vou ter uma coisa um tanto diferente. Tenho que dizer que aqui eu vou colocar eles bem no meio, pois eles têm coisas que ficam bem complicadas. Eles possuem algumas capacidades de poder, só que mais importante, conseguem se portar muito bem em sociedade e não são muito gananciosos, como por exemplo Anjos da Noite, que tem que ficar matando Lycan por fora, ou os Nosferatu de 30 Dias de Noite, que são feios igual capeta e não conseguem se controlar dentro de si para tomar sangue. Então eles são diferentes, então eles ficam escondidos muito bem. Então, no geral, eu tenho que colocar eles no meio, porque eles têm grandes fraquezas? Tem, mas eles também têm uma grande ideia sólida de poder se esconder. E tem alguns campeões dentro deles que são um pouco mais fortes, como derrotar os vampiros de Blade. E, finalmente, estamos falando de como derrotar essas criaturas, ao contrário de muitas outras séries de YouTube que falam como derrotar tal coisa e só falam o resumo do filme. Vai entender? Vamos falar então do nível pessoal e também em grande escala. Bem, no nível pessoal, as chances de sobrevivência sem informação são basicamente nulas. Eles são muito fortes. E quero deixar bem claro que o primeiro vampiro, um dos primeiros vampiros que aparecem no Blade, é totalmente queimado, carbonizado, depois tem seu braço arrancado, um monte de coisa, e ele consegue voltar. Por quê? Porque o Blade não finalizou ele como deveria. Logo, ele consegue voltar. Então, num nível individual, eles são muito fortes, se você não sabe as fraquezas deles. Já, se você sabe a fraqueza, é muito diferente, porque alho é uma coisa muito banal. Alho é muito banal para ser como fraqueza aqui neste mundo e faz toda a diferença. Então, se você sabe que eles têm problema com alho, taca na cara deles, sabe? Extrato de alho, sabe?
Quem não tem alho em casa? Já, se algum dia os dois lados entrarem em uma guerra de grande escala, os vampiros aqui vão ter um problema. Não acredito que eles tenham nenhuma chance de sobrevivência de embate. Eles, quando são afetados pelos pontos fracos, eles, de novo, são feitos de papel machê molhado. Não aguentam nada. Nada. Luz UV que tem no mundo, alho que tem muito no mundo, prata, entre outros, são coisas assim, que, assim, fácil. A erradicação deles seria algo muito simples em uma guerra de grande escala. A salvação deles é o poder estrutural, porque eles já estão na humanidade há milhares de anos. O Lamagra foi o grande responsável por muita coisa, então o que a gente vai ter aqui, na minha opinião, é que em algum momento essa erradicação vai ficar mais branda, vai ficar mais calma, e os poucos sobreviventes dos vampiros, em altíssimas posições, vão conseguir se manter vivos e viver de alguma forma com essa erradicação. Mas assim, vão ser grupos muito pequenos que podem sobreviver. Não é isso que vai acontecer, é isso que eu acho que pode acontecer devido a como os vampiros se demonstram aqui. Mas sim, eles vão viver pro resto da eternidade com o fiofó na mão, caso essa guerra em grande escala aconteça. O que eu não acho impossível. E vamos então aos cenários improváveis, porque aqui a gente tem duas variações que eu acho que são importantes de serem citadas. Existem dois cenários que são de grande interesse para o universo do Blade. O primeiro é sobre os Reapers, que acredito que se não fossem parados pelos esforços combinados de Blade e dos Damasquinos, poderiam se tornar um grande problema. E mesmo com a grande fraqueza deles pelo UV, poderiam se tornar um problema muito rápido devido à taxa de infecção e à sede que eles demonstram. E que isso poderia sair do controle com uma grande facilidade, tendo em vista que nós, hoje em dia, já temos experiências de como é fatal uma infecção em grande escala. E, finalmente, o Arif de Lamagra, onde ele transforma o mundo todo em vampiro ou em humano. Assim, tem vampiros humanos e seres superpoderosos. Quando Lamagra vira, né, no ritual bem feito, que não é o ritual falho, ele simplesmente transforma, ele tira o poder de todo mundo. Então imagina que ele tira o poder dos deuses. Tipo Thor perde os poderes, os inumanos, os X-Men, todo mundo perde os poderes. Aí você pode ficar humano ou virar vampiro. É um poder em grande escala nunca visto antes, sabe? Então é algo muito poderoso. Em teoria, esse ritual não deu certo porque não foram sacrificados os 12 sangue puros. Um deles foi morto antes, um dos chefes de casas foi morto. Então não deu certo o ritual. É isso que é dito. Mas, então existe a possibilidade disso. E aí tem que ter o Daywalker, que é o Blade, mas eu tenho mais isso no meu vídeo sobre o Drake versus Lamagra, que eu explico direitinho, tá bom? Então, essas duas possibilidades. E nessa segunda é assim, aí já aconteceu o apocalipse, o poder do Lamagra é tão grande que ele possivelmente vai conseguir, não tem jeito de enfrentar este Lamagra. Não que eu saiba, tem que prender ele de novo, precisa do Drake ou do que seja lá o que fizeram para prender dele a primeira vez, mas esse registro se perdeu. E vamos ao segmento especial, que são alguns comentários. Eu sei que é estranho ler comentários e responder a comentários, parece meio ruim. Mas tem alguns comentários que são tão ruins, mas tão ruins, que eu acho que é bom a gente ler só para a gente entender que eu leio todos os comentários. Tá, eu tento ler todos os comentários. O que eu não dou coraçãozinho é porque eu não amei seu comentário, tá? Mas eu li ele. Eu acho que tem comentários que são tão ruins que eles merecem ser espalhados pelas pessoas, sabe? Eu acho que merecem as pessoas verem. Então, vamos lá. O primeiro é aqui bem interessante. Burrão, falando de mim. A mãe dele foi vampirizada
durante o dia da luz do sol e por isso ele tem resistência à luz solar e os outros vampiros evaporam ou viram fumaça. Não sei de onde você tirou que a mãe dele foi transformada durante o dia. As luzes que tem são do hospital, até porque ela está sendo cuidada no hospital enquanto dá a luz. A mãe dele foi atacada. Não tem como ser atacada durante a luz do sol, porque o único Daywalker que existe é o Drake ou o Blade. E o Drake estava dormindo naquela época, porque nós temos provas que ele foi acordado depois. Então, o único Daywalker que existe é o Blade e o Drake, então não tem como ser atacada pelo dia. E obrigado pelo insulto. Assim, é sempre bom insultar as pessoas. O próximo é que o What If não vale. O What If não é real, concordo. O What If é uma possibilidade, mas nós podemos extrapolar informações. Nós podemos ver, olha só, então é isso que aconteceria. Não foi aquilo que aconteceu, mas o What If nos dá informações do que poderia ter acontecido caso um cenário muito improvável acontecesse. Então, é a nossa única fonte de informação conforme autores autorizados pela obra. Então, o What If não vale, mas é uma fonte de informação. Num mundo que a gente tem pouquíssima informação, a gente precisa extrapolar a informação de onde a gente tem. Se não vale para você, não sei. Peguei só 2 comentáriozinhos, porque tem bastante coisa que eu achei que... tem uns que aí eu sei que algumas pessoas apagaram dos comentários, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu vou continuar lendo alguns deles, quando for pertinente, tá? Ler alguns comentários bem ruins, porque eu acho que é engraçado. Alguns deles são muito engraçados. E outros que vão trazer propostas interessantes, tá? Como, por exemplo, um comentário que falou sobre a ideia das granadas UV existirem no jogo. Esse não é ruim, esse é um comentário bom. Existirem no jogo do Play 1, que teoricamente acontece antes do primeiro filme, ou seja, as granadas ali do negócio pode ter um problema de linha de tempo ali. Isso foi muito inteligente. Eu preciso jogar melhor os jogos, pensar sobre o assunto. Então, tem comentários muito inteligentes. Então, algumas vezes eu também vou trazer comentários inteligentes para vocês, tá bom? Então, é isso aí, meu povo. Agradeço demais para quem chegou até aqui. O que vocês acharam do novo estilo de vídeo? Tô tentando várias coisas novas, tá? Para me encontrando cada vez mais aqui no canal, tá bom? Então, agradeço demais para quem chegou aqui. Se você chegou aqui, deixa aquele like, compartilha o vídeo, comenta aí que outra criatura você quer ver falando aqui no Se É Poderoso ou Paia. Para quem puder se tornar membro, para quem também puder, doação direta por Pix. E agradeço demais. Vejo todo mundo então aí na próxima. Só quero deixar claro então que tá tendo vídeo de terça, quinta e live de domingo.